Fala, nação colorada, tudo certo com vocês? Pessoal, antes da gente começar a falar sobre as probabilidades de contratação ou os nomes que estão ventilando para serem contratações do Internacional, peço para que tu te inscreva no canal, compartilha, pede para a galera se inscrever para nós chegarmos aos 300 inscritos. Estamos já em 293 inscritos, então eu conto contigo para compartilhar, deixa o like que é muito importante e coloca o teu comentário aqui embaixo. Vamos começar então com o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, o meia, oriundo da base do Fluminense, que viveu o melhor momento da carreira no Palmeiras e foi muito bem no Palmeiras, no Alviverde. Um jogador de meio campo, ele joga... É um meia que joga aberto pela direita, ele costura muito bem as jogadas para dentro, né? Tem muito bom passe, o passe dele realmente é muito qualificado, ele arma bem as jogadas, trabalha bem as jogadas, tem um bom arremate de fora da área e dinâmica de passe, andamento de jogadas. É um jogador também que tem a bola parada como uma de suas virtudes. É um jogador que não teve muito espaço na Europa, ele não conseguiu performar lá. É desejo do jogador seguir no futebol europeu, esse é um desejo do Scarpa. Mas o Inter tem interesse, o Inter está tentando, porque sabe que para nível do futebol brasileiro o Scarpa sobra mesmo. É um jogador também que tem outros clubes brasileiros interessados. A possível vinda do Scarpa, ou a tentativa do Scarpa, é uma tentativa mais difícil. Mais difícil porque o jogador quer permanecer na Europa e não é fácil para trazer esse jogador, ele que tem 29 anos. Mas é um jogador que está no radar do Inter e o Alessandro Barcelos se mostra muito confiante para que esse jogador venha para o Internacional. Outro jogador que eu até comentei em 2 vídeos meus, que é o Lucas Alário, centroavante, 31 anos, está no Eintracht Frankfurt da Alemanha, esteve também no Bayer Leverkusen, também da Alemanha, onde ele foi companheiro do Charles Arangues, o nosso volante. O Alário começou no Colón da Argentina, depois se transferiu para o River Plate, onde ele foi em 2015 campeão da Libertadores da América e foi peça importante daquele time do Gallardo que foi campeão. Ele era companheiro do nosso zagueiro Gabriel Mercado naquela conquista do River Plate. Depois disso ele foi para a Europa, Bayer Leverkusen, e agora está no Eintracht Frankfurt, onde ele está machucado. Não joga há cerca de um ano. Então, um jogador que está há bastante tempo parado, perdeu o ritmo de jogo, tem que ver como é que ele está clinicamente. Eu até falei num vídeo que o Inter poderia, ao invés de ir nele, ir no Mastriani, que a gente sabe como é que é a condição do Mastriani, ele já está ambientado e também é fazedor de gols. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, gente. Vamos ser sinceros, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Alário, a nível do futebol brasileiro, ele, estando em condições clínicas e físicas, ele ia voar. Ele ia voar, porque é um jogador realmente fora da curva para o futebol brasileiro. É fora da curva. É um jogador muito qualificado, se posiciona muito bem dentro da área, é fazedor de gols. Talvez casasse muito bem com o Ener Valencia, as características do Alário e do Ener podem casar e agregar muito ao ataque do Internacional, então eu não tenho dúvida nenhuma. É verdade que ele está um ano sem jogar, mas é um grande centroavante, um grande centroavante. O Arangues também, quando veio ao Inter, o Arangues estava bastante tempo sem jogar, tinha problemas clínicos e problemas físicos, o Inter apostou no Arangues, o departamento médico do Inter fez os exames e o Arangues podia ser jogador do Inter porque ia conseguir performar, então que o Inter faça esses exames também com o Alário, para se o Inter for contratar realmente o Alário. O Arangues deu certo, hoje o Arangues é um dos donos do meio campo do Inter. Então se o Inter tem a convicção que o centroavante para jogar ao lado do Valência seja o Alário, tem que ir nele, realizar os exames e se possível contratar, porque é um jogador realmente que tem muita qualidade. Outro jogador que o Inter sonda é o Nandes do Cagliari, da Itália. Um jogador uruguaio que faz a volância e também é um meio-campista que faz a volância e também a lateral. É um jogador de seleção uruguaia. Um jogador também que é experiente, 27 anos, e pode agregar. Um pouco mais difícil essa contratação desse atleta, mas se vier, com certeza vai performar bastante vestindo a camisa do Inter. Mas o Inter tem que ficar de olho nos estrangeiros, porque são muitos estrangeiros no elenco do Internacional. Vamos fechar falando sobre um jogador que está esfriando, né? Que é o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues talvez seja o jogador que nesses últimos dias tem esfriado um pouco a contratação, porque ele é jogador do Cruzeiro
emprestado pela Tombense. Quem tem o passe dele é a Tombense, que tem a prioridade o Cruzeiro a exercer a compra, mas é um jogador que agrada o Internacional pelas características, talvez para ser o reserva do Valência, ou para ser um jogador até para brigar a nível de titularidade e ser companheiro de ataque do Valência. É um jogador que é bico de área, segundo atacante, mas também pode jogar como falso 9, aquele 9 de movimentação. Mas realmente esse jogador esfriou um pouco, não sei os motivos, talvez porque o Cruzeiro tenha mostrado interesse em exercer a compra dele, e aí a Tombense negocia primeiro com o Cruzeiro, depois talvez o Inter consiga negociar com o próprio Cruzeiro, ou pode ir já direto na Tombense se o Cruzeiro não exercer a compra. Mas esse jogador deu uma esfriada. Então os jogadores, repetindo, o Scarpa, o Inter tem à vontade, o Alessandro Barcelos se mostra confiante, mas é um jogador mais difícil de ser contratado, mais difícil de ser contratado. O Alário é um jogador bem viável para o Internacional e é um atleta também que interessa ao Barcelos, ao Internacional, ao presidente reeleito. O Nandes, que é o Nandes, que é o uruguaio, que está no futebol italiano, mais difícil a contratação, mais difícil. Mas também o Barcelos não descarta e esfriou, repito, as idas do Internacional, as buscas por Bruno Rodrigues, o jogador que jogou no Cruzeiro na última temporada, que também é um bom jogador de futebol, iria somar e agregar muito ao elenco do Internacional. Peço então para que tu te inscreva no canal, compartilhe, pede para a galera se inscrever para a gente chegar nos 300 inscritos. Eu conto com vocês nisso. Deixa um comentário aí embaixo e like, like, like. Valeu, pessoal!